Vamos orar pelo pastor Eduardo, vai cuidar de nós hoje à noite. Pai, obrigado pelo teu filho, por trazê-lo aqui hoje à noite. Use-o da tua maneira, do jeito que o Senhor o ensinou, do jeito que ele sabe e entende expressar as tuas verdades conforme a tua palavra. E usa o teu filho para falar comigo, usa o teu filho para falar conosco, que o nosso coração esteja aprisionado na tua voz. Pai, que nada tire a nossa atenção da revelação, da presente verdade, do rema, da porção que o Senhor tem para nós hoje à noite. Pai, manifesta o teu poder nesse ambiente, através da tua santa e bendita palavra, e fala comigo, fala conosco hoje à noite, em nome de Jesus, amém e amém. Pastor Eduardo. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Graças a Deus, né, irmãos, pela oportunidade, o privilégio que Deus ele nos dá, nos concede de podermos estar mais uma vez diante da sua presença. Eu confesso, irmãos, que eu já me sinto impactado pelo que Deus ele já fez no nosso meio nesta noite. Eu não sei você, mas Deus já falou muito ao meu coração, já bradou forte na minha alma. E eu posso, se eu saísse daqui agora, irmãos, e fosse embora para casa, eu já estaria cheio de Deus, cheio da presença de Deus sobre a minha vida. Será que você pode declarar isso nesse momento também? Aleluia. O Senhor, Ele tem cuidado de nós, né, irmãos? E tem nos dado uma oportunidade tão gloriosa como esta. Podíamos estar em tantos lugares, mas o Senhor nos deu graça para adentrarmos este lugar, e para aqui estarmos, para adorar aquele que é o Senhor da nossa vida. Convido vocês, irmãos, para abrirem a Bíblia no livro de 2 Reis, livro de 2 Reis, o capítulo de número 6, versículo de número 8 a seguir. 2 Reis 6, 8 a seguir. Eu estava pedindo a Deus que abrisse o meu entendimento para a sua palavra e para que eu pudesse ter algo para compartilhar com os irmãos aqui. E eu confesso aos irmãos que até ontem pela manhã eu não tinha nada em mente, mas aí eu liguei para o irmão Fernando pela manhã para conversar com ele, como algumas vezes faço, e na conversa com o irmão Fernando, Deus ele foi abrindo o entendimento e foi comunicando ao meu coração a sua palavra, e eu quero compartilhar o que Deus comunicou ao meu coração com os irmãos nesta noite. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6, verso 8 a seguir. Eu vou ler uma leitura um pouco extensa. Os irmãos acompanhem aqui no telão ou na Bíblia de vocês. Diz-nos assim a palavra, irmãos: o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Então ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite
e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens, para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém, irmãos? Como disse aos irmãos, uma leitura um tanto extensa, mas necessária para o nosso entendimento daquilo que Deus Ele quer falar ao nosso coração nesta noite. Irmãos, Eliseu, como já de conhecimento de muitos irmãos, ele foi um grande homem de Deus, um profeta em Israel, escolhido por Deus para exercer um ministério profético na terra de Israel, em um tempo, irmãos, que Israel estava vivendo uma época de apostasia, estava virando as costas para o Senhor. Mas, irmãos, mesmo em época de apostasia, Deus, Ele não se deixa sem testemunho. Em momento nenhum da história da humanidade, Deus, Ele se deixou sem testemunho na terra. Sempre Deus vai levantar alguém, sempre Deus vai levantar uma voz profética para propagar o seu querer e a sua vontade para a humanidade. E isso é maravilhoso, irmãos, porque através disso, Deus, Ele demonstra a sua misericórdia para com a humanidade e também para com as nossas vidas nos dias em que vivemos. Eliseu, ele foi este homem que sucede ninguém mais, ninguém menos do que Elias, que também foi um grande profeta da parte do Senhor. E Deus, ele falando com Elias, no capítulo 19 de 1 Reis, Deus manda que Elias, ele unja Eliseu como seu sucessor. Deus, ele dá essa ordem para Elias. E quando Elias encontra Eliseu, irmãos, Eliseu, ele está arando a terra. Ele era fazendeiro, trabalhava com o seu pai. Ele não estava em uma escola de profetas, ele não fazia parte de uma escola de profetas, mas ele estava trabalhando com o seu pai, arando a terra. Quando Elias passa e sobre ele lança a sua capa, ele entende que havia um chamado de Deus sobre a sua vida, irmãos. E a partir deste chamado, Eliseu, ele abandona tudo. Ele deixa tudo para trás. Ele pega as 12 juntas de bois, ele pega os carros de bois, ele mata aqueles bois, faz um grande churrasco com a madeira dos carros, se despede dos seus pais, e então ele passa a caminhar com Elias. Eliseu passa a caminhar com Elias. Ali começa, irmãos, o ministério profético de um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada, Eliseu.
E ele caminha com Elias, irmãos, até o momento que Elias ele é tomado e levado pelo Senhor. Aliás, Elias tenta dissuadi-lo disso de toda maneira. 2 Reis, capítulo de número 2. Elias ele vai para um determinado lugar e ele manda que Eliseu fique, que não o acompanhe. E Eliseu ele fala: certamente como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Eu não te deixarei. Irmãos, ele sabia, ele tinha convicção do chamado de Deus sobre a vida dele. Ele sabia quem tinha chamado a ele. E ele estava dizendo para Elias, Eliseu ele dizia para Elias através das suas palavras, que ele não iria desistir do seu ministério. Ele não iria desistir da sua chamada. E então ele acompanha Elias, até eles passarem o Rio Jordão. E Elias então fala assim para Eliseu: o que você quer de mim? O que você quer? E ele diz assim: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida. Eu quero porção dobrada. Irmãos, esse pedido de Eliseu não foi um pedido para que ele fosse maior que Elias, ou para que ele viesse fazer muito mais coisas do que Elias fez, não. Ele se coloca numa posição de filho, e numa condição de filho primogênito. O filho primogênito ele tinha direito a uma porção dobrada da herança do pai. Então ele está pedindo para Elias que esse Espírito que está sobre a tua vida, que faz com que você faça coisas tão gloriosas em nome do Senhor, eu quero a porção dobrada sobre a minha vida, para cumprir o ministério a que Deus me chamou. E então quando Elias é tomado de Eliseu, a capa de Elias cai sobre ele, irmãos. E ele então, a partir daquele momento, ele é um homem cheio do Espírito Santo e preparado para cumprir um ministério profético, mesmo em uma época muito difícil. No decorrer do seu ministério, muitas coisas acontecem. E uma dessas coisas que acontecem é essa da narrativa bíblica que nós acabamos de ler. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que estava profetizando para uma nação que estava agora em batalha com uma outra nação. Israel estava em batalha com os sírios. E os sírios certamente nesta época eram mais fortes do que Israel. Eles tinham maior poder bélico. Eles tinham mais armamentos, eles tinham mais carros, tinham mais cavalos. Tinham mais pessoas que tinham habilidade para subir nesses cavalos, para pilotar estes carros. Pessoas que sabiam manejar melhor a espada, melhor o arco. Ou seja, irmãos, Israel estava em uma posição de desvantagem. Aos olhos humanos, Israel estava em uma posição de desvantagem. Os irmãos se lembram que era um tempo em que Israel não estava tão voltado para Deus assim. Mas, irmãos, lá existia um homem de Deus que se colocava na brecha. Lá havia alguém que estava totalmente compromissado com a causa do Senhor. Alguém que estava vivendo uma vida de intimidade muito próxima de Deus. De tal forma, irmãos, que a Bíblia nos diz que o rei da Síria, ele estava junto com os seus oficiais, provavelmente dentro de uma sala secreta, em uma reunião estratégica de guerra, determinando pontos estratégicos aonde ele colocaria armadilhas para que pegasse o povo de Israel de surpresa e pouco a pouco fosse tomando o seu território para si. E a Bíblia nos diz, irmãos, que todas as vezes que ele empreende este conselho, o homem de Deus que estava lá na terra de Israel, o Senhor comunicava ao seu coração tudo o que acontecia dentro daquela sala. E então ele recorria ao rei de Israel e dizia: ó rei, não vá por determinado caminho, tem uma emboscada colocada contra o Senhor naquele lugar.
O rei da Síria está planejando destruir Israel, e ele quer começar por tal região. E a Bíblia nos diz, irmãos, que não foi uma e nem duas vezes que isso aconteceu. Que Deus, por intermédio do profeta Eliseu, livrou a Israel. E livrou por quê, irmãos? Porque aquele homem ele tinha uma intimidade muito próxima com Deus. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. E Deus falava diretamente com ele, irmãos, de tal forma que a visão daquele homem, ela era aberta. Ele podia contemplar, ele podia ver as coisas, porque assim Deus o dotou de visão sobrenatural. E é exatamente, irmãos, do que esse texto ele vai falar. É exatamente o que este texto ele vai comunicar ao nosso coração. Que é necessário, irmãos, que nós, neste tempo em que nós estamos vivendo, é necessário que nós venhamos pedir ao Senhor. Como disse o pastor Jefferson aqui há pouco, irmãos, é necessário que nós venhamos correr para os pés de Jesus e venhamos pedir a Ele que Ele venha abrir a nossa visão, que Ele venha abrir o nosso entendimento para que nós possamos compreender e entender qual é a vontade dEle para as nossas vidas. Nós lemos o texto, irmãos, e vemos aqui que Deus estava livrando a Israel por intermédio de um homem. Talvez você está aqui nesta noite talvez se sentindo tão impotente, porque muitas vezes você diz assim: só estou eu sozinho caminhando, não tem ninguém caminhando sozinho, caminhando comigo, só estou eu caminhando, na minha casa não há mais ninguém que esteja comigo caminhando. Ei, Deus quer nesta noite que você seja como Eliseu, porque através da sua vida, Deus pode dar livramento aos teus também. O inimigo fica confuso. O rei da Síria ele fica confuso. Porque ele começa a entender que as coisas vão virando um determinado padrão. Ele ser surpreendido da primeira vez, pastor Jefferson, talvez fosse pura sorte de Israel. Combinamos, chegamos lá, fomos surpreendidos. Um momento de sorte, vamos de novo. E ele vai a segunda vez. Novamente ele é surpreendido. Ele vai a terceira. Ele é surpreendido novamente. Ele, opa, peraí, tem alguma coisa estranha acontecendo. Tem alguém dentre os nossos, algum dos nossos oficiais, que são a favor do rei de Israel. Ou seja, nós falamos aqui e alguém vai entregar lá para o rei de Israel. Essa foi a conclusão a que ele chegou, e talvez a conclusão a qual qualquer pessoa chegaria. Está dentro de uma sala, falando com pessoas que são pessoas de confiança, e de repente a informação vaza, tem algum traidor. Irmãos, eu fico maravilhado neste momento do texto, sabe por quê? A fama, irmãos, daquele que verdadeiramente, irmãos, é homem de Deus, daquela que verdadeiramente é mulher de Deus, ela vai longe. Jesus, irmãos, ele diz que você não coloca uma lâmpada embaixo de uma mesa, você coloca ela no velador para que todos venham contemplar e venham ver a sua luz. Ei, fica sabendo que você, homem, mulher de Deus que está aqui, fica sabendo que alguém está observando você, alguém está olhando para você, alguém está declarando como aquela mulher declarou acerca da vida de Eliseu. Este homem que todos os dias nós vemos passando aqui por nós, é um santo homem de Deus. Alguém está te olhando, alguém está te vendo. É necessário nós caminharmos com este Deus, irmãos. Lá na terra da Síria, alguém disse assim para o rei: não, rei, não tem ninguém te traindo, não. Mas tem um homem de Deus ali em Samaria. Tem um homem que ele sabe até o que o Senhor fala na sua recâmara de dormir. Ou seja, não era só na sala de estratégia. Não era só na reunião com os oficiais. Até o que o rei estava pensando, até o que estava no seu pensamento, Deus estava revelando para Eliseu.
E então ele fala assim: eu quero esse homem. Falem para mim aonde esse homem está, porque eu vou mandar buscá-lo. Rapidamente descobrem o paradeiro de Eliseu. E então aquele homem, ele junta o que ele tinha de melhor, irmãos. A Bíblia fala que ele junta carros, ele junta cavalos, ele junta os seus cavaleiros, um grande exército para pegar um único homem. E aquele exército sai, bem de madrugada, porque queriam pegar Eliseu de surpresa. E quando eles chegam ali naquele lugar, eles se acampam ao redor daquela cidade de tal forma que ela fique cercada e não haja possibilidades de escapatória para o homem de Deus. A Bíblia nos diz que um moço, que provavelmente se levantava pela madrugada também, aquele moço, ele se levanta, talvez ele saia para fora da casa. Eu fico imaginando a cena, irmãos, aquele moço se espreguiçando, porque ainda está com um pouco de sono, e quando ele abre os seus olhos, talvez ele coça os seus olhos para ver se o que ele estava vendo era realidade mesmo, e quando ele olha, ele vê um grande exército. E o que ele estava vendo ali, irmãos, era verdade, era verdadeiro, tinha um grande exército ali mesmo. Ele não estava inventando na cabeça dele, ele estava vendo uma realidade nua e crua que estava à sua frente. E pelo entendimento que ele tinha das notícias que corriam nos seus dias, o que se passa na sua mente é que o caos, ele seria instaurado naquele lugar, porque aqueles homens não estavam ali para brincar, aqueles homens não estavam ali, irmãos, por um mero acaso, só para dar um susto, não. Eles estavam ali para cumprir um mandado do rei da Síria, que era pegar aquele homem e levar aquele homem preso para a cidade de Damasco. Este homem, ele vê, este moço, ele vê a situação, e a situação aos seus olhos se torna uma situação caótica. Há um jogo de palavras aqui, irmãos, um jogo de palavras no hebraico, em que o ato de ver de forma natural é exatamente o ato em que este moço, ele vê. A palavra em hebraico é a palavra ra'á, ele vê uma realidade nua e crua. Só que essa realidade, ela traz medo, ela traz apavoro sobre o seu coração. Talvez ele fique ansioso acerca do que iria acontecer a partir daquele momento. E quando ele recorre ao homem de Deus, quando ele corre para o homem de Deus, ele não corre ao homem de Deus pensando em algum tipo de solução, não. Ele corre assustado, amedrontado, talvez tremendo por causa da situação. Há situações na vida, irmãos, na minha e na tua, em que muitas vezes, irmãos, a realidade das circunstâncias em que nós estamos vivendo, elas são verdadeiras. Muitas vezes os nossos olhos não estão nos traindo. Verdadeiramente nós estamos vendo a situação difícil, a situação complicada. E essa situação muitas vezes ela pode acontecer na minha e na tua vida em várias frentes. Pode ser na nossa vida financeira, pode ser na nossa vida conjugal, pode ser na criação dos filhos, pode ser nos nossos negócios. Há muitas situações que nós vivenciamos, que parece-nos que quando nós olhamos para elas, essas situações elas são tão caóticas que aos nossos olhos, aos olhos humanos, não há mais saída, não tem mais o que fazer. Muitas vezes nós já vamos entregando os pontos, porque falamos assim: acabou, não tem mais o que eu fazer dentro dessa situação. Irmãos, e não é que não possa acontecer conosco. Há um evangelho sendo pregado por aí, que diz-nos que
nós não teremos dificuldades, nós não teremos privações, nós só viveremos em momentos de vitória, mas não, irmãos, tem cruz. O Salmo 23 diz que tem o vale da sombra da morte, tem momentos de perigo, tem momentos de frustrações, irmãos, mas saiba de uma coisa: Jesus, Ele prometeu para mim e para você, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença dEle não nos falta. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor. A tradução que corriqueiramente nós lemos diz: e nada me faltará. Mas não, irmãos, o texto correto seria: de nada terei falta, ou Ele não me faltará. Mas este moço, irmãos, está na situação que talvez muitos de nós aqui estamos. A realidade que nós enxergamos muitas vezes tem nos feito desconfiar das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Olhamos para a realidade, olhamos para a tribulação, olhamos para a luta, e então começamos a desconfiar que o Deus que nos resgatou, que o Deus que falou conosco, o Deus que nos fez promessas, talvez Ele tenha nos enganado. Este moço, ele se assusta, irmãos. Ele tem medo. Não é que eu e você nós não podemos ter medo. Aliás, o medo, ele é um mecanismo que Deus ele colocou no nosso interior, para que em algumas situações de perigo nós venhamos saber como agir. Só que o salmista, irmãos, o salmista ele disse assim: no dia que eu tiver medo, eu hei de confiar em ti. Eu hei de confiar em ti. Talvez a situação que você está vivenciando, como este garoto, está trazendo tanta ansiedade ao teu coração. Fomos ministrados acerca disso nesta noite, eu não poderia deixar de falar nisso. Situações de caos, situações que talvez nós não tenhamos controle sobre elas, ela tem o poder de nos deixar ansiosos, e a ansiedade, irmãos, rouba-nos o presente, rouba-nos o que de melhor Deus tem para as nossas vidas. Porque, irmãos, o passado ele serve para nós como aprendizado, ele serve para nós como lembrança, mas nós não podemos ficar lá. O futuro não pertence nem a mim nem a você. Nós podemos fazer planos quanto a ele, mas no entanto nós não estamos lá também. O que nós temos é o presente, irmãos, e o presente verdadeiramente é um presente de Deus sobre as nossas vidas, e nós temos que vivê-lo para glorificar o Senhor neste tempo que Ele tem nos dado. A ansiedade rouba-nos o presente de Deus sobre as nossas vidas. Mas Paulo, irmãos, ele escrevendo ao livro de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6 e versículo de número 7, ele vai dizer-nos assim: não estejais ansiosos por nada. Paulo ele não vai elencar aqui situações e vai dizer para mim e para você assim, ó, nessa situação aqui você pode ficar ansioso, naquela ali não, aquela você não pode. Ele vai falar: não estejais ansiosos por nada, nada. Ele vai falar assim: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Eu posso ter medo? Posso. Eu posso olhar a situação e talvez dar aquela tremida nas minhas pernas, é claro que eu posso. O que eu não posso fazer, meu irmão e minha irmã que me escuta aqui nesta noite, é me entregar a essa situação,
Ainda que o medo estiver instaurado dentro do meu coração, e talvez aquilo quiser trazer sobre mim uma ânsia, eu tenho que correr para os pés daquele que pode todas as coisas. Paulo vai dizer assim: em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas ansiedades, através da oração, através da súplica e com ações de graças. Irmãos, esta é a minha e a sua responsabilidade diante do conselho bíblico. Mas aí vem a promessa, irmãos. A palavra, ela vem seguida de uma promessa da parte de Deus, e aquilo que Deus promete sobre a sua palavra, Ele cumpre. Paulo, ele vai continuar dizendo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o teu coração e guardará a tua mente em Cristo Jesus. Este menino, ele sai apavorado, irmãos, desesperado ao encontro de Eliseu, dizendo para Eliseu: meu Senhor, o que nós faremos? A cidade está cercada, o inimigo nos cercou e veio aqui para nos destruir. O que nós faremos? E aí, irmãos, vem Eliseu com toda a calma, e responde para aquele menino: não tenha medo, não temas. Não temas. Deus está soando em alguns ouvidos e alguns corações nesta noite aqui, dizendo: não temas. Não tenhas medo diante dessa situação. Com toda calma, com toda paciência, Eliseu, ele continua dizendo: maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, a sairmos daqui nesta noite com esta convicção dentro do nosso coração, de que em todo o tempo, irmãos, maior é o que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Entende que era totalmente desproporcional aquele exército todo estar ali para capturar apenas um homem. Entenda, meus irmãos, que diante de muitas situações que nós vivenciamos, e o Senhor, Ele permite que elas aconteçam, porque Ele pode nos testar, Ele pode nos provar. Muitas dessas situações o inimigo, ele faz muito barulho, muitas vezes é até desproporcional o que está acontecendo, mas Deus, Ele quer demonstrar o seu poder e o seu amor sobre as nossas vidas. Aquele menino, ele poderia ter feito várias coisas. Ele podia ter saído correndo da cidade. Ele falou: o quê? Eu vou ficar aqui, vou nada, vou enfrentar essa situação, não dá para mim, eu vou correr daqui, não. Ele se lembrou que o mesmo Deus que podia usar a vida de Eliseu para livrar a Israel era o mesmo Deus que talvez iria livrá-los também. Eliseu disse: não temas, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E aí, irmãos, Eliseu, ele não nega a realidade. Ele não diz para aquele menino que o que ele estava vendo era miragem. Ele não passa a mão na cabeça, não. Ele reconhece que verdadeiramente os exércitos estavam ali. Ele reconhece que havia verdadeiramente uma fúria do inimigo sobre a sua vida. Só que, irmãos, esse texto nos mostra, desde o início falamos isso, que a visão deste homem, ela estava aberta. Ele podia contemplar e ele podia ver. Então ele ora a Deus e ele faz um pedido a Deus para que Deus abra os olhos daquele moço, para que ele pudesse ver. E então, irmãos, aquele moço, quando abre os seus olhos,
Quando Deus ele abre os olhos espirituais daquele moço, ele pode ver que ao redor de Eliseu haviam carros e cavalos de fogo que estavam protegendo a vida do homem de Deus. Eu glorifiquei a Deus, estava ali no meu lugar, e no momento de louvor, quando a Rebeca ela começou a cantar aquela canção, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Será que você pode entender nesta noite que o Deus que fez todas as coisas com a sua palavra poderosa, que disse haja e houve, o Deus que não poupou o seu único filho, dando ele em resgate pela sua vida, ele é o mesmo, ele está neste lugar, e ele está te dizendo, filho, filha, não temas, não temas, não temas, eu estou contigo. Não temas. Simplesmente descanse nos braços dele. Eliseu, ele estava tão descansado, irmãos. Ele sabia o Deus que ele servia. E ele pede que Deus então abra os olhos daquele menino para que ele pudesse ver também que o Deus de Israel, é aquele mesmo cujo nos diz o Salmo de número 121, eis que não dormita, eis que não dorme o guarda de Israel. Você entregou sua vida para o Senhor algum dia? Se sim, levante a sua mão assim comigo. Você entregou a sua vida para Ele? Então por que você está tão assombrado? Salmo de número 37, versículo de número 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais. Irmão, não há limitação para o poder de Deus, não há limitação para o agir de Deus, é o mais. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua vida, Ele está cuidando da sua família. Senhor, abre os olhos do menino, para que ele veja. Como eu disse aos irmãos, são duas palavras hebraicas diferentes. O menino vê uma situação que é real, uma situação que é caótica, uma situação que traz medo, mas uma situação que ela era verdadeira. Mas a palavra que Eliseu ele usa aqui, para pedir que Deus abra os olhos do menino para que ele veja, é como se fosse uma cortina sendo rasgada, é como se fosse algo sendo descortinado, algo sobrenatural sendo revelado. Deus ele quer ter esse tipo de intimidade contigo. Deus ele quer ter esse tipo de intimidade comigo nesta noite. Deus ele quer que eu veja para além das circunstâncias. Porque, irmãos, a circunstância muitas vezes ela não é mentira, mas ela não é o fim. Ela não é o fim da linha, ela não é o fim da jornada. Esse menino viu a circunstância, agora ele vê o Deus que ele servia de uma forma sobrenatural. E ele entende que em todo tempo e momento Deus esteve ali. Eliseu ele não ora pedindo proteção a Deus, irmãos. Isso muda tudo no texto. Porque ele não ora, ele não levanta um clamor, pastor Jefferson, dizendo assim: Senhor, nos protege, Senhor, nos guarda, vem ao nosso encontro. Não, irmãos, o Senhor sempre esteve lá, o Senhor sempre está aí.
O Senhor sempre está aí cuidando de você, mesmo quando os seus olhos o enganam. O Senhor está aí. O Salmo vai dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra de todo o mal. Eu já citei aqui o dizer de Jesus Cristo, quando Ele declara para os seus discípulos, e Ele faz aquela promessa gloriosa que nos faz continuar caminhando diante das circunstâncias. E eis que eu estou convosco todos os dias, todos os dias. Não é só nos momentos bons não, irmãos, e nem tampouco só nos momentos ruins, não, são todos os dias. Todos os dias. É necessário que nós venhamos buscar, irmãos, isso da parte do Senhor. A palavra hebraica usada por Eliseu aqui é a palavra pakash, revelar. Foi tirada uma obstrução, como que caiu escamas dos olhos daquele menino para que ele pudesse ver. A outra vez que isso acontece no Antigo Testamento foi com Agar. Agar foi despedida da casa de Abraão, porque Sara falou certamente que Ismael não vai herdar a herança que o meu filho vai herdar. Abraão, ele fica triste, mas o próprio Deus fala com Abraão: dispensa a escrava junto com o seu filho, ouve a sua mulher e pode ficar tranquilo que eu vou cuidar deles. Abraão fica preocupado, porque Abraão queria ter o seu filho perto de si. E muitas vezes, irmãos, nós achamos que as situações da vida, elas estão sob o nosso controle. Não, irmãos, quem tem o controle de tudo é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Ele despede a mulher, dá a ela um pedaço de pão, dá a ela um odre com água, e ela vai andando pelo caminho até que o pão acaba, até que a água acaba também. Ela se senta e deixa seu filho um tanto distante de si, porque ela não queria ver o menino morrendo. Ela senta ao longe, e a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor, ela vem ao encontro de Agar, e Deus, ele vai dizer assim para Agar: eu ouvi o choro do menino. Eu ouvi o choro do menino. Então ele fala para Agar assim, abre os teus olhos e olha o que Deus preparou para você. Tinha um poço, irmãos. Tinha um poço com água fresca. Aquela mulher estava ali dizendo: eu vou morrer de sede, vou ficar longe do meu filho, vou ficar distante dele porque não quero vê-lo morrer de sede. E certamente este é o meu fim, não há solução para este caso. Mas então Deus vem e abre os olhos dela, para que ela pudesse enxergar e ver que maior era Deus que estava com ela, do que aquela situação que ela estava vivenciando. Deus, ele quer ter isso comigo, contigo aqui nesta noite. Sabe, irmãos, o tempo que Israel estava passando era um tempo difícil. Era um tempo que havia poucas pessoas que estavam verdadeiramente caminhando com Deus. Era um tempo em que as pessoas recorriam aos profetas ou recorriam aos sacerdotes, para que eles pudessem recorrer a Deus. Eu quero caminhar contigo e caminhar para o final dessa ministração lá para o livro do Novo Testamento, irmãos. Sabe por quê? Porque nós não estamos mais vivendo no tempo de Eliseu, quando somente algumas pessoas procuravam ter intimidade, ou muitas vezes poucas pessoas tinham acesso a Deus. Não. Nós estamos vivendo um tempo extraordinário da parte de Deus sobre as nossas vidas. Pastor Jefferson falou algo aqui há pouco que nos assusta, irmãos, porque nós estamos tão tomados, irmãos, tão tomados por tantas situações.
Alguns de nós até dizemos assim, que o dia precisaria ter mais do que 24 horas, talvez 48 horas, para nós fazermos tudo o que nós queremos fazer. Parece que a vida está tão corrida, irmãos, e está corrida a tal ponto, que nós fazemos tudo. Nós fazemos tudo, e deixamos de lado a nossa vida com Deus. Deixamos de buscá-lo, deixamos de dar prioridade para as coisas de Deus e começamos, como diz-nos a palavra de Deus, a correr atrás do vento. E aí, diante de situações, nós nos amedrontamos, nós queremos fugir, nós queremos desistir. Mas eu quero lembrar você de uma notícia. O verbo pakash, que quer significar o abrir dos olhos, o abrir dos olhos do entendimento. Esse verbo, irmãos, me faz lembrar que quando Jesus ele estava lá na cruz do Calvário, e ele estava ali, irmãos, sendo açoitado, ele estava ali sendo humilhado, com uma coroa de espinhos na sua cabeça, com pregos nas mãos, pregos nos pés, mas ele estava ali com um objetivo, com um propósito, de morrer por mim e por você, para que eu e você, nós pudéssemos ter acesso a Deus. Isso se dá, irmãos, de uma forma tão preciosa, tão gloriosa, que quando Jesus ele declara lá na cruz do Calvário, dizendo tetelestai, que no português está nos dizendo está consumado, e ele entrega o seu espírito nas mãos de Deus. A palavra vai nos dizer, irmãos, que o véu do templo, o véu que fazia separação entre eu e Deus, entre você e Deus, o véu que permitia que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrasse aquele lugar, para oferecer sacrifício em favor da sua vida, e em favor do povo, e talvez fossem aceitos esses sacrifícios diante de Deus, e os seus pecados eram ali cobertos. Era só ele que poderia adentrar aquele lugar. Mas quando Jesus ele declara que tudo está consumado, aquele véu ele se rasga, irmãos, de alto a baixo, querendo trazer o significado para a minha e para a tua vida, que nós agora temos acesso ao trono de Deus. O Senhor ele quer abrir os olhos do meu e do teu entendimento, para que nós possamos ver, porque ele está aí, irmãos. O que esse texto traz ao nosso coração é que o tempo todo ele está aí. Ele não perde o controle da tua vida, ele não perde o controle da situação, não. O tempo todo ele está aí. Muitas vezes nós ficamos clamando: Senhor, vem ao meu encontro, Senhor, vem ao meu encontro. E ele está dizendo para mim e para você: filho, eu estou aqui. Eu estou aqui. Mas é necessário, irmãos, que nós venhamos percorrer este caminho. O véu já foi rasgado, o caminho ele já foi aberto, mas é necessário que nós venhamos percorrer este caminho. Deus ele quer, irmãos, que todos nós que estamos aqui, que nós venhamos ter os olhos do entendimento abertos. Deus ele não quer que só o pastor Jefferson tenha entendimento aberto, que só o pastor Over, a pastora Beth, a pastora Lu, não. Deus ele quer que cada um de nós aqui, irmãos, que nós venhamos ter os olhos do nosso entendimento abertos, para podermos ser nessa terra, assim como Eliseu era para o seu tempo, para que nós possamos neste tempo também ser um instrumento usado nas mãos de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que o inimigo venha a ser abatido.
que aconteceu naquele lugar foi sobrenatural, irmãos. Sabe por quê? Porque aquele mesmo exército que havia chegado naquele lugar para ameaçar, para matar, para prender, aquele mesmo exército agora é conduzido pelo homem de Deus. Porque o mesmo Deus, irmãos, que abre os olhos dos seus servos, é o mesmo Deus que fere o inimigo de cegueira para que não venha nos alcançar. O mesmo Deus que abre os nossos olhos como seus servos é o Deus que confunde o inimigo. Sabe por quê? A palavra de Deus nos diz que o inimigo ele pode até vir, irmãos, por um caminho contra as nossas vidas, mas ele vai sair desbaratado por 7, perdido, porque quem está conosco, irmãos, é maior do que aquele inimigo que está no mundo. Será que você pode tomar posse dessa palavra nesta noite? Será que você pode tomar posse desta palavra nesta noite? Então se levanta em nome de Jesus. Se levanta em nome de Jesus. Como disse o nosso pastor aqui, irmão, se levanta lá na sua casa. Levanta um altar lá na sua casa, um altar de adoração ao Senhor, um altar de comunhão com o Senhor. Ah, irmãos, o Senhor ele sente saudade daquele tempo que você descia, aquele tempo que você estava aos pés dele, aquele tempo que em tudo você dependia dele. O Senhor ele sente a falta de muitos de nós que aqui estamos, irmãos, que nós estamos tão ansiosos, com o tempo tão tomado, e estamos deixando aquilo que é mais importante. Lembram-se de Marta e de Maria? Marta estava ali trabalhando, e trabalhando para Jesus, irmãos. Ela não estava fazendo nada para o mundo, ou para o seu bel prazer, não. Ela estava trabalhando para Jesus, ali correndo com os afazeres, fazendo comida, querendo atender bem os discípulos. Mas quando ela olha, ela vê a sua irmã, que estava aos pés do mestre, ouvindo os seus ensinamentos com muita atenção e degustando cada palavra que saía da sua boca. Marta, ela fica tão preocupada, de tal forma que ela vai e cutuca Jesus e fala: Senhor, será que não te incomoda isso não? Eu aqui trabalhando igual desesperado, e minha irmã aí, sentada, ouvindo, manda ela vir me ajudar. E Jesus fala assim: Marta, Marta, você está inquieta com tantas coisas, Maria escolheu a melhor parte. Escolha a melhor parte nesta noite. Escolha estar aos pés de Jesus. Escolha estar aos pés de Jesus, porque, irmãos, quem vive aos pés de Jesus não é de forma alguma enganado pelo barulho do inimigo ou pelas circunstâncias, não. Quem está aos pés de Jesus sabe muito bem que o inimigo pode até fazer barulho, ele pode até se levantar, mas quando ele se levanta, meus irmãos, ele se levanta para cair, porque, repito mais uma vez, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu quero orar juntamente com os irmãos nesta noite. Eu quero orar juntamente com você. Eu peço que você erga as suas mãos neste momento. Feche os seus olhos e clame ao Senhor. Talvez você está sem conseguir enxergar, sem conseguir ver as coisas. Talvez está tão assombrado pelas circunstâncias e situações que você está vivenciando. E verdadeiramente são situações difíceis. Talvez um tempo de tribulação que você está vivenciando. Tempo este que Jesus ele declarou com a sua boca para os seus discípulos, que no mundo eles teriam aflições,
Mas também ele diz para eles: vocês têm que ter bom ânimo, porque eu, diante das tribulações que vivi, eu venci o mundo. E Jesus quer te capacitar nesta noite para vencer também. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu a sua palavra. O Senhor nos deu a sua palavra nesta noite, e nós engrandecemos o teu nome, Senhor, por sabermos, Senhor, verdadeiramente sabemos que em todo tempo e momento o Senhor está a nos guardar. Que verdadeiramente, meu Senhor, como cantamos aqui nesta noite, nós estamos seguros nos teus braços, porque o Senhor em tempo e momento algum nos deixou sozinhos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar por este meu irmão, por esta minha irmã que aqui está nesta noite, Senhor. E talvez, meu Pai amado, com medo, talvez tomado, meu Pai amado, de medo, por causa das circunstâncias. Oh Senhor, como orou Eliseu e pediu a Ti que o Senhor abrisse os olhos daquele moço, para que ele pudesse ver, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, abre, Senhor, os olhos do meu irmão, abre os olhos da minha irmã, meu Senhor, para que ele possa contemplar, para que ele possa ver que em todo tempo e momento o Senhor está aí. O Senhor está aí para livrar, o Senhor está aí para dar vitória. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, abre os olhos e manifesta a Tua glória, Senhor, sobre a vida de cada um, ó Deus, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Entregamos tudo que temos a Ti, entregamos tudo que somos a Ti, nos lançamos mais uma vez, Senhor, nos Teus braços, Senhor, nos Teus braços, Senhor, nós nos lançamos mais uma vez, Jesus, e Te agradecemos. Amém, Jesus, e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Pode aplaudir, aplauda Ele, mais forte, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Ele merece, aleluia.